É o momento do estudo da palavra. Irmãos, graças a Deus nós estamos de volta. Agradeço as orações. Nós tiramos aí 15 dias de férias. Fernanda, eu, as crianças. Obrigado pelas orações, obrigado pelos presbíteros, pastor Andrei, que estiveram pregando aqui. Enquanto eu estava descansando, nós estamos felizes em voltar. De verdade, viu, irmãos? Isso não é só uma palavra assim para cumprir a tabela, não, de quem volta de férias. Se eu não sentisse isso, eu não falaria isso. Graças a Deus, a gente sente saudade da nossa igreja. Né? E no fim de junho, nós concluímos os estudos sobre adoração e culto público. E nos últimos domingos, nós consideramos o Dia do Senhor. Nós aprendemos ou relembramos, né, para aqueles que já conhecem, o fundamento do Dia do Senhor, porque nós nos reunimos aos domingos. Nós vimos que o Dia do Senhor, para os cristãos, né, o dia dedicado ao Senhor, é o domingo, o primeiro dia da semana, pelo simples fato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter ressuscitado naquele primeiro dia. Esse é o nosso Shabat, para usar o termo lá do hebraico, sábado. O sábado cristão é o domingo, o primeiro dia da semana. Então nós aprendemos sobre isso e vimos a necessidade que nós temos de adorar o Senhor em obediência à sua palavra. E eu quero considerar agora pela manhã, não deixa de ser ainda na mesma linha de raciocínio, mas eu quero considerar com vocês hoje um tema. Eu não vou estar expondo necessariamente os textos aqui mencionados, mas eu quero tratar deste tema com vocês. Nós ainda teremos 3 domingos antes do primeiro domingo de agosto. Então, esses 3 próximos domingos pela manhã eu estarei expondo ou ensinando algum outro tema, fora de um tema maior, um pouco mais livre. À noite continuarei fazendo a exposição do Evangelho de Lucas. E aí no primeiro domingo de agosto, como eu já anunciei aos irmãos, nós estaremos tratando sobre política. Muita gente acha que a política é assunto que a igreja não deve tratar. E aí qualquer assunto que a igreja não tratar, os ímpios vão tratar. E é por isso que o nosso país está do jeito que está, na mão de ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não adoram a Deus, enfim. Mas isso eu vou falar lá no primeiro domingo. Então a política é uma área também estabelecida por Deus. A política não é do diabo, ela não é do inferno. Deus estabeleceu a política. A política é vista em todas as áreas da nossa vida, educação, família, igreja. Então nós vamos estar estudando sobre política à luz das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver muitos textos bíblicos que falam sobre política. Mas isso em agosto, se Deus permitir, eu ainda vou fazer a introdução do estudo, mostrar as razões melhores por que nós vamos estudar sobre este importantíssimo tema, né, no qual a igreja está inserida, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Mas enquanto nós não chegamos lá, por que eu deixei para agosto? Porque alguns irmãos estão viajando, alguns irmãos estão gozando ainda férias, e aí deixa todo mundo chegar para nós começarmos a estudar sobre este importante tema. Então, como eu disse, agora eu quero tratar de um tema com os irmãos que não deixa de seguir a linha de raciocínio do último estudo que nós temos aqui, considerando um dos salmos da palavra do Senhor, o salmo para o sábado que nós consideramos aqui. Então hoje eu quero considerar o seguinte tema, irmãos: só adora quem descansa. Esse é o tema do estudo desta manhã. Só adora quem descansa e vice-versa. Quem adora consegue descansar e quem descansa consegue adorar. É assim, só adora quem descansa e só descansa quem adora. Eu quero ler 2 textos bíblicos já lidos aqui. O primeiro em Êxodo, você pode abrir de novo a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Esse é o texto um dos textos que eu quero ler e tratar rapidamente, mas de forma prática para o estudo dessa manhã. Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que é o texto que fala sobre adoração. Quem só adora quem descansa. O texto de adoração é Êxodo 20, 8 a 11, onde lemos assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra,
mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o primeiro texto, depois nós vamos reler o texto de Mateus, capítulo 11, mas só lembrando, aqui nós não temos muito a trazer de novidade, porque não há muito tempo nós estudamos sobre o dia do Senhor, mas lembrando que o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, trata exatamente do Shabat. Shabat era o dia de descanso para a igreja do Antigo Testamento. Deus mesmo havia estabelecido que dentre os 7 dias da semana, um dia deveria ser dedicado inteiramente ao Senhor, chamado de Shabat, porque Shabat significa descanso. Lembra os irmãos que descanso, quando nós falamos de serviço a Deus, de adoração e de descansar em Deus, como o convite que nós vamos rever depois de Jesus dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados, descansem em mim. Descanso, seja olhando para as palavras de Cristo, seja olhando para o mandamento, que está presente aqui em Êxodo, descanso, irmãos, não diz respeito a um dia de ócio, a um dia de vagabundagem, a um dia de, tende a rede, pega água de coco e fica o dia inteirinho sem fazer nada. Não é isso. Quando o Senhor diz em Êxodo, você não deve trabalhar nesse dia, nem você, nem o seu empregado, trazendo para nós, né? Lá era servo, serva e animais. Nem você, nós não temos servo nem servas aqui, quer dizer, alguns têm empregados, mas nem o seu empregado, nem a sua empregada, a gente não tem boi, não tem cavalo, então diga, nem o seu carro, nem a sua, enfim, o que mais posso inserir dentro do trabalho do dia a dia, nem a sua empresa, nem, enfim, é isso que o Senhor está dizendo. Quando Ele está dizendo que nós não devemos realizar esses trabalhos, é porque o Senhor está nos convidando para um dia inteiramente dedicado a Ele, de serviço a Ele. Então veja, não é serviço em troca de ócio, é serviço para mim, para nós, em troca a serviço para Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, mas todos os dias não são dedicados a Deus? Sim. Tudo que eu faço não é para Deus? Sim. Só que nem tudo que você faz é inteiramente para Deus. Porque quando você vai lá na empresa, trabalhar na sua empresa, seja você dono da empresa, seja você empregado da empresa, quando você vai vender algo, você está como um crente que entende a cosmovisão que Deus estabelece sobre a sua igreja, você entende que você faz isso para Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, você faz porque você tem que manter a sua família, correto? Você faz porque você tem que pagar contas, você faz porque você tem que comprar roupa, você faz porque você tem que se manter. E muitas das vezes, para nós não sermos encontrados dentre os hipócritas na presença de Deus, muitas das vezes nós até nos esquecemos que é para Deus. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com o boleto que vai vencer do que em servir a Deus. Muitas das vezes nós queremos prestar um serviço à comunidade, não há erro nenhum nisso, como não há erro nenhum em pagar boleto, mas muitas das vezes nós queremos mais mais prestar um serviço a pessoas do que propriamente a Deus. Embora nós saibamos que quando somos usados como instrumento para o bem da sociedade, nós também estamos fazendo para Deus. Mas acho que dá para entender, não é, que todos os dias acabam sendo usados para nós, para a nossa família, para o nosso lazer. Então o Senhor diz, 6 dias vocês podem fazer tudo, mas um dia vocês vão deixar de fazer tudo isso para o inteiro agrado, para a dedicação e adoração ao Senhor. Mas, pastor, eu não achei aqui essa parte que diz que é para deixar de fazer isso para fazer o serviço ao Senhor. Não está aí porque o texto de Êxodo é a primeira apresentação que Deus faz sobre o tema, dizendo para deixar de fazer isso, e o fundamento ele está lá no início do livro de Gênesis. Você pode ir lá em Gênesis capítulo 2,
que nós temos no capítulo 1 de Gênesis? A criação. Nós encontramos naquele primeiro capítulo Deus criando todas as coisas. E aí no capítulo 2, logo no início, nós lemos assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. O Senhor criou tudo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, isto é, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Ok, vamos lá. O que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, porque Moisés não estava lá no momento da criação, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo, recebeu essa revelação de Deus, além de ter aprendido com seus pais. Moisés escreveu esse verso e ele está dizendo o seguinte, que o Senhor criou todas as coisas, no 7º dia ele termina a obra dele e ele descansa. A pergunta que nós fazemos no texto é, mas como assim Deus descansa? Deus se cansa? Não, Deus não cansa. Isso é importante nós entendermos, irmãos. Deus não se cansa. Deus não cochila. Quando o texto diz que ele... Quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é que ele tenha estendido uma rede, tenha deitado lá e não fez mais nada. Deu um cochilo, dormiu o dia todo. Não. O descansar, entendam, tem a ver com a contemplação da obra que ele criou. Se nós lembrarmos do primeiro capítulo de Gênesis, está logo imediatamente anterior ao texto que eu fiz referência agora, o Senhor cria todas as coisas e o texto diz assim, e viu Deus que era tudo muito bom. Tudo era bom, tudo era bom. Entendam, irmãos? Deus cria e contempla a sua criação e ele, então, tendo concluído toda a sua obra, ele contempla essa obra e diz o texto, ele santifica este dia. O 7º dia, ele santifica, ele separa dos demais dias. Então, ele, dentre os 7, ele separa, santificar é separar. Ele separa um dia. Por que ele faz isso? Ele faz isso para nos ensinar acerca de um dia como dedicação a ele, contemplando as obras dele, as obras que Deus havia realizado. Especificamente em Gênesis, a obra da criação. Então, estou dizendo a vocês que Deus estabelece um dia separado dos demais dias para que nós entendamos que nós devemos servir ao Senhor de forma especial nesse dia. Por isso que quando Jesus ensina lá em Marcos, vai lá para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2, nós encontramos Jesus ensinando que ele é Senhor do sábado. Jesus está num contexto judaico. O Shabat lá, o dia de descanso, é o sábado, é o 7º dia. No verso 23. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas. E os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, estão passando lá pela seara e começam a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Porque o fariseu levanta essa questão? Porque a lei dizia que não podia colher coisas. Vocês lembram do maná? Não podia colher nem maná no sábado. Era para colher até sexta. No sábado não se colhia maná. Se comia o maná da sexta-feira. Maná do dia anterior. Só que aqui os discípulos que estão com Jesus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus lá de Gênesis, eles estão com Jesus e eles colhem espigas. Os fariseus, doutores da lei, crentes de carteirinha, especialistas, doutores de fato em Antigo Testamento, irmão Lázaro, logo acharam um texto para dizer, olha, quebrou a lei. Na letra, eles têm razão, correto? Não está batendo. A lei diz que não é para colher, mas eles estão colhendo.
Jesus lhe respondeu, verso 25, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Jesus está citando aqui o capítulo 21 do primeiro livro do profeta Samuel, que era também conhecido pelos doutores da lei. Eles não eram doutores da lei, irmão Álvaro? Eles não eram lá os sabichões da lei? Então Jesus disse, mas vocês nunca leram lá, primeiro livro de Samuel? E Davi, que era rei, não era nem sacerdote, estava aperreado lá numa guerra, ele e os seus soldados entraram no templo e comeram o que só os sacerdotes podiam comer. E Jesus está dizendo, vocês nunca leram que Davi também quebrou a lei? Não percam um raciocínio. Eu estou dizendo que um dia separado para o Senhor, o dia de descanso, é de serviço, não é de ócio. Porque os fariseus, nas escolas judaicas deles, tinham criado um montão de regras, estavam ali se achando porque cumpriam a lei. Às vezes você e eu fazemos a mesma coisa. Olhamos para alguém que não é crente e diz assim, coitado, esse aí, eu sou crente, eu vou para a igreja. O fariseu fazia assim, eu sigo a lei direitinho e eles estão errando. Eles estão falando com o Deus verdadeiro, aquele a quem eles não reconheciam como Deus, que é Jesus Cristo. E aí o verso 27, Jesus acrescentou, esse verso que interessa para nós. Verso 27 e 28. O sábado, o Shabat, o dia de descanso, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Verso 28. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu, Jesus Cristo, sou o Senhor do sábado. Eu tenho autoridade sobre este dia. E ele disse no versículo 27, o sábado, o dia de descanso, o Shabat foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que Jesus está dizendo? Quem é mais importante? É o dia ou é a pessoa? Dá para entender? Quem é mais importante? Jesus está dizendo, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O homem é mais importante. Eu quero me relacionar com o homem, não com o dia. Eu quero que ele se entregue a mim. Eu quero ter relacionamento com ele, não com o dia. É o homem que é mais importante. Por isso o sábado foi estabelecido para ele. Para quê mesmo? Para que ele se relacione comigo. Enquanto que os fariseus estavam guardando o sábado e colocando o sábado acima de tudo, como muitas vezes nós queremos colocar o domingo acima de tudo, quando, irmãos, o domingo, para usar a palavra de Cristo, o Shabat cristão, o domingo foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do domingo. O domingo, ele é um instrumento de entrega total para o Senhor Deus. É por isso que praticamente todas as vezes que nós tratamos sobre o dia do Senhor, nós dizemos, a semana começa no dia do Senhor. Aqueles que negligenciam o dia do Senhor, eles negligenciam os demais dias da semana, irmãos. Não tenham dúvida disso. Porque nós fazemos isso. Eu não estou dizendo porque eu conheço alguém, porque eu sou assim. Se eu negligenciar o dia do Senhor, eu vou negligenciar os demais dias. Porque começa o primeiro dia da semana. Nós já estudamos por que mudou do 7º para o 1º. Eu não vou gastar tempo aqui. Mas o sábado foi estabelecido por causa do homem. O dia de descanso, o Shabat cristão, o domingo, foi estabelecido por causa do homem, por causa da pessoa, por causa das pessoas, e não o contrário. Então veja, é um dia de dedicação a Deus. Esse dia não tem que ser um dia de peso, e um dia de chateação, e um dia de agenda, como todos os outros dias da nossa vida. Muitas vezes a gente acorda para trabalhar e não está a fim de trabalhar, mas eu tenho que ir, né? Vou fazer o quê? Eu tenho que ir. O dia do Senhor não é para ser assim. É um dia de dedicação. Por que, irmãos, adoração e dedicação ao Senhor? Porque o Senhor libertou o seu povo de uma escravidão. Aqui nós vamos para o segundo âmbito, já estudado também aqui, do dia do Senhor. Nós dedicamos um dia a Deus por causa da criação. Nós vimos isso lá no mandamento. E existe um outro texto que fala do Shabat, o dia de descanso. Lembrando, descanso não é ócio, descanso é serviço a Deus. É adoração, é entrega a Ele. E uma outra razão, além da criação,
Ora, Deus criou tudo. Tudo que existe. Vamos trazer um pouco para a nossa vida. A bolsa que você comprou foi Deus que criou em última instância. Deu a inteligência para alguém ter a ideia da bolsa. Deu a sabedoria para alguém costurar a bolsa. Alguém produzir a bolsa, para colocar lá no shopping ou no comércio. E aí você foi lá e comprou, ou pela internet você comprou. Deus deu a sabedoria. Em última instância, tudo que existe, Deus criou. A roupa que você está vestindo, o arroz que você come, o feijão, a carne que você come. Tudo isso foi Deus que fez. Deus criou todas as coisas. O carro onde você anda, Deus deu inteligência, o engenheiro idealizou, e aí outro foi, o mecânico, o técnico foi e montou o carro, e você comprou. Alguém teve a sabedoria de construir uma loja que vende carro, você foi lá e comprou. Tudo, por tudo isso, nós nos dedicamos ao Senhor um dia. Porque tudo que nós temos vem do Senhor. E o segundo aspecto é porque Deus libertou o seu povo de uma escravidão. Deuteronômio capítulo 5, ainda no Shabat do Antigo Testamento, dia de sábado, no versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Eu ia falar mais devagar, que eu pensava que era a Emiliane que estava aqui, mas como é o Helder, eu vou falar mais rápido. Brincadeira, Helder. Deuteronômio 15, 12 diz assim, guarde o dia de sábado. É semelhante lá a Êxodo, mas aqui há um diferencial. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Lhe ordenou quando? Lá em Êxodo 20. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Faça, venda, passeie, gaste dinheiro, trabalhe. Mas o 7º dia, o Shabat, para nós o primeiro, é o sábado dedicado ao Senhor. O Shabat é o descanso dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu carro, nem o seu jumento, nem a sua moto, ou qualquer outro dos seus animais, ou qualquer outro dos seus bens. Nem o estrangeiro de suas portas para dentro, um familiar que chega lá, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. O seu empregado e a sua empregada também tem que se dedicar ao Senhor. Lembre-se, versículo 15, olha, esse é o segundo aspecto. Lembre-se, Deus está falando para Israel, de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então, acompanhando o raciocínio, primeiro, Êxodo 20, guardem porque o Senhor criou tudo em 6 dias, no 7º descansou. Guardem o 7º porque ele santificou. Deuteronômio, santifiquem o dia por quê? Porque o Senhor tirou vocês do Egito. Lembrando rapidamente o que o povo de Israel fazia no Egito, nada, ele estava escravo lá e não tinha direito, ele não adorava, não tinha culto familiar, não tinha culto particular, não tinha culto público, não havia dedicação a Deus. Era uma escravidão, irmãos, em última instância espiritual, uma escravidão diabólica, porque o povo de Deus não podia adorar a Deus. Entenda isso, não poder adorar a Deus é artimanha e é objetivo do Satanás, do diabo. É o diabo que não quer a igreja aberta, é o diabo que não quer que você venha à igreja, é o Satanás que não quer que você se entregue a Deus. É isso, irmãos. Não tem conversa, não tem meio termo. Qualquer um que queira impedir você de adorar a Deus, de você tenha liberdade diante de Deus, qualquer um que faça isso é instrumento de Satanás. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu esposo, pode ser seu filho, pode ser quem for. Se alguém quer impedir você de adorar a Deus, isso aí é uma escravidão. Essa escravidão no Egito, ela é figura. Eu digo, ela é real, tá? Ocorreu lá a história de Israel. Mas ela aponta para uma escravidão espiritual, uma escravidão do pecado. Por isso que nós devemos dedicar um dia ao Senhor, porque o Senhor nos libertou, irmãos. Nos libertou do quê? Das trevas, do pecado. Lá em João capítulo 8, verso 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Irmão, Jesus está falando de uma verdade que é a sua palavra e de uma libertação que é do pecado. Nós vamos estar estudando sobre política. O presidente usa esse verso e você corre o risco de não entender o verso. O verso que ele use, ainda que seja bíblico, não é o sentido bíblico que ele usa.
Tudo bem que qualquer mentira, e você conhecendo a verdade, aqui eu não estou falando de verdades bíblicas, né? Então, olha, eu vi um acidente ali e o que foi que aconteceu? Foi o carro bateu na moto, quando na verdade a moto bateu no carro. Isso é uma mentira. E aí, quando alguém envolvido, para a gente talvez não tenha importância isso, mas imagine que é um parente seu, um filho seu, alguém que você ama, que foi envolvido no acidente e que estão jogando a culpa nele. Ele estava no carro, a moto bateu, mas estão dizendo que foi o carro que bateu na moto. Alguém vai lá e diz, não, eu vi, e foi a moto que bateu o carro. Então o motorista não teve culpa. Isso liberta, é verdade. Qualquer mentira, né, prende e qualquer verdade liberta. Ok, nesse sentido, beleza, mas não é isso que o texto está falando, tá bom? Entendam isso. O texto está falando de verdades espirituais. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra. Alguns tinham crido nele, ele disse, se vocês continuarem na minha palavra, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês viverem a minha palavra, se vocês crerem nela, se vocês tomarem essa palavra e aplicarem na vida de vocês, vocês verdadeiramente vão ser libertos. Libertos do quê? Do pecado, do engano, da mentira, da prisão espiritual, do domínio do inferno, do domínio do pecado. É uma liberdade que não tem a ver com questão física. Paulo e Silas estavam presos e louvavam a Deus. Eram livres. Então, voltando para o nosso tema, o que nós temos aqui é a dedicação de um dia ao Senhor por duas razões, criação e redenção, tendo sido redimido na pessoa do Senhor Jesus, ter sido liberto dos nossos pecados. Eu li João 8, não é? 31 e 32, foi isso que eu li, não é? O 36 diz, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Livre significa desamarrado, desatado. Por isso que é esse sinal em Libras, olha. Está preso, duas cadeias, Luciano, e ela liberta. É isso. A ideia de que algo está amarrado e é liberto. Amarrado aqui ao pecado, ao domínio de qualquer império, de qualquer governo, de qualquer líder, seja eclesiástico ou não. Foi o que eu disse há pouco. Independentemente de quem seja, se alguém quer oprimir você, se alguém quer proibir você de uma liberdade em Cristo, esse está sendo instrumento de Satanás. Deus pode ter um propósito, tá? Isso não foge do propósito de Deus. Deus pode ter um propósito. Ele sempre tem, na verdade. Pode ter, não. Ele tem um propósito. Quando ele nos coloca sob domínio de maus, quando ele nos coloca sob imposição de homens maus, seja no lar, seja na igreja, seja no governo, seja na empresa, Deus tem um propósito. Sem dúvida ele tem um propósito. Mas o fato é que o Senhor, ele nos liberta de todo o império das trevas, e isso é verdadeiro, irmãos. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Ali era uma escravidão extremamente religiosa, porque o contexto de Gálatas é judeus querendo impor aos cristãos princípios estabelecidos pela lei mosaica, a lei judaica. E Paulo diz, eu não acredito que vocês estão voltando para isso. Cristo já libertou vocês das amarras judaicas. E aí, irmão, isso acontece dentro da nossa religião, eu me refiro ao que é o protestantismo. Nós sabemos que aqui e ali tem gente que quer oprimir, que quer proibir o que a Bíblia não proíbe, quer oprimir quando Deus não diz que não é para fazer isso. Existem no meio do protestantismo, cristianismo em geral, mas para a gente não falar mal do outro, a gente fala mal da gente mesmo. Dentro do protestantismo sempre, irmãos, vai haver homens que querem ter o domínio, que querem ter o poder e que vão querer controlar a sua vida. Sempre vai haver. E aí é necessário que o crente entenda, não, mas Jesus me libertou, Jesus me chamou para a liberdade. Não posso voltar a jugo de escravidão mais a ninguém. Isso não significa que você não deva prestar contas para o outro. Nós devemos nos submeter uns aos outros, diz a Bíblia. Mas eu não estou falando dessa submissão mútua para o aprendizado. Eu estou falando de opressão por parte daqueles que têm
o poder, o domínio ou coisa parecida. Então, Paulo disse isso aos Gálatas, né, no versículos 1 e 2. E no versículo 13 ele diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Livre. Paulo, claro, quando fala em liberdade, Mancarme, opa, será que eu estou livre para tudo? Aí Paulo diz, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A liberdade não me dá o direito de fazer o que eu quero, mas é a liberdade do pecado e a escravidão para Cristo. Por isso nós somos servos do Senhor e somos irmãos uns dos outros. E para nós passarmos ao segundo texto, ainda Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do poder das trevas. Estão vendo a libertação aí? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, irmãos colossos, irmãos belenenses, irmãos da Igreja Reformada do Pará, Cristo nos libertou, ou Deus nos libertou do poder das trevas, da opressão, da escuridão, da ignorância espiritual, da falta de conhecimento bíblico. Tem conhecimento científico, tem conhecimento político, tem conhecimento secular, por assim dizer, mas é ignorante a verdade bíblica. E o Senhor nos libertou dessa escravidão de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Vocês percebem, veem que a libertação é do pecado e é o reino de Cristo. Onde está o reino de Jesus, irmãos? Vocês sabem? Eu vou esperar a resposta de vocês. Alguém sabe onde está o reino de Jesus? Podem falar. Alguém está dormindo? Opa, acordou agora que o pastor fez uma pergunta. Dentro de nós, disse o irmão. Alguém tem outra resposta? Ou vamos ficar só com essa mesmo? Eu vou escorar nele aí, hein? Na igreja, que mais? Tá bom, então, alguém mais? O rei, na terra, deste mundo, ok. O reino do Senhor Jesus foi estabelecido quando ele rompeu a história, quando ele encarna, ele vem, ele desce, ele condescende, ele desce, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nasce sob o poder de Pôncio Pilatos. Né? Quando ele nasce, o reino de Deus, por isso que as trevas se levantaram, por isso que nós lemos nos evangelhos os espíritos demoníacos indo para cima de Jesus, querendo matar Jesus, os fariseus ali doidinho da Silva para matar Jesus, e o leproso e tudo, e Jesus ia libertando. Por quê? Porque ele estava demonstrando que o reino de Deus havia chegado. Espera aí, pastor, mas o reino de Deus já foi estabelecido? Já. E por que nós aguardamos? Porque ainda não. Essa é a parte da teologia, da escatologia, que fala do já e ainda não. O reino de Deus já está estabelecido, está dentro de nós, como disse o Leonardo. Está na igreja, como disse o Mateus. Está na terra, como disse o Bosco. Na terra, pastor, mas porque o Putin continua fazendo guerra lá na Ucrânia? Porque o comunismo ainda quer mandar no mundo? Porque há servos de Satanás em tudo que é a esfera da sociedade? Por quê? Porque o reino de Deus está estabelecido na vida dos crentes. É por isso que nós não estamos mais nem aí, irmãos, para o mundo. Entenda o que eu estou dizendo? Eu estou falando da realidade espiritual. Nós temos que trabalhar, nós temos que votar, nós temos que ter dinheiro para comer, nós temos que, enfim, tudo isso. Mas, irmãos, se for para comparar, isso nada interessa para nós, irmãos. É por isso que Castelo Forte, o hino escrito por Lutero, reformador alemão, diz ainda que nós venhamos a perder bens, família, poder, isso não importa. O Senhor Jesus, que é Rei poderoso, Ele está conosco, Ele nos dá a vitória. Isso é só o crente que entende. É só o crente que eu digo, o crente verdadeiro, não é o crente da igreja, porque tem muito crente da igreja que não entende isso. O crente verdadeiro, que se dedica ao Senhor, que adora ao Senhor, que serve ao Senhor, ele entende isso. Para ele, o que importa é perder salário. Qual a importância perder um emprego, perder um bem familiar, seja material, seja alguém da família, o que importa, se eu amo o meu Senhor acima de tudo. Difícil, não é? Entender isso? É difícil. Mas o Senhor Jesus disse, olha, não existe ninguém
que tenha deixado pai, mãe, esposa, parente, bem dessa vida que tenham me seguido, que não recebam mais e mais ainda neste mundo. É o mundo, é o reino de Deus estabelecido. A igreja é uma parte desse reino. É por isso que a gente se chama de irmão. É por isso que a gente diz, só tem um dono da igreja, é Jesus. Esse é o reino estabelecido no mundo. O crente vive já dentro desse reino, entretanto, não plenamente, nós estamos aguardando o Senhor Jesus voltar, para então aí sim acabar com toda a miséria, acabar com todo o inimigo do reino, né, de Deus, acabar com todo o sofrimento, enxugar as nossas lágrimas, né, e estabelecer a sua justiça plena e perfeita, onde nós o serviremos para sempre. Nós estamos aguardando o estabelecimento final e pleno deste reino, porém o reino já começou para nós. Já começou. Não pense que o crente aqui ele fica aguardando, eu vou esperar. Não, vamos lá, vamos trabalhar para o reino. É para o reino que a gente trabalha. Para o reino. Vamos estabelecer a justiça, a paz. Entenda, nós não vamos transformar o mundo, tá, irmão? Ninguém vai transformar o mundo. Nós podemos influenciar o mundo. E aí, nesse sentido, podemos usar o verbo transformar. Quem não quer transformar Belém? Quem não quer transformar o Brasil num país cristão? Eu quero. Eu quero ver o Brasil cristão. Não quero ver o Brasil pagão. Não quero. Eu não quero ver Belém crescendo cada vez mais com Círio de Nazaré. Não, eu quero que Círio de Nazaré diminua e seja anulado e tenha mais igreja de crente para pregar, para louvar a Deus e ensinar as verdades bíblicas. Agora, nós não vamos mudar o mundo. O mundo ele vai de mal a pior. A Bíblia mostra isso. Nós estamos esperando a manifestação, esperando não no sentido de aguardando como nosso Senhor, mas nós sabemos que o homem da iniquidade vai ser estabelecido. Nós sabemos disso. Satanás vem com seu reino poderoso sobre o mundo, estabelecer o seu reino. Deus sabe, irmãos, se nós seremos esses contemporâneos ou não. Por isso nós não podemos colocar nossa esperança em nenhum político. Nenhum. E se Deus quiser trazer governo ímpio sobre nós, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos viver sob o império ímpio e nós vamos continuar sendo crentes. Nós vamos continuar pagando o preço. Nós vamos continuar dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida. Não é ninguém mais. Então o Senhor nos libertou desse império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Como Ele nos colocou nesse reino, irmãos, nós nos dedicamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, e adorando e servindo ao Senhor, nós descansamos nele. Por isso que o descanso não é de ócio. O descanso é de serviço. Claro que há o aspecto do parar, obviamente, porque senão nós vamos cair no mesmo erro. Se nós cairmos num ativismo religioso no domingo, começa às 6 da manhã, termina meia-noite, sem parar, o nosso Deus vai ser o nosso trabalho, e não o próprio Deus. Essa é a tentação que o pastor corre. Tá? Essa é a tentação que está constantemente nele. Mas não pode. Nós podemos transformar o nosso trabalho em Deus, nós podemos transformar o ministério da igreja no nosso Deus. Se eu amar esse púlpito aqui a ponto de que não deixo ninguém tocar nele, e que ninguém vai falar dele, eu não estou falando de um cuidado correto do pastor, que tem que tomar conta do púlpito. O púlpito aqui não é esse aqui, tá? Esse aqui pode ser jogado fora. Quer dizer, esse aqui não, que eu estou usando, mas eu digo essa figura do púlpito da pregação. Mas se eu amar isso, irmãos, mais do que o meu Deus, eu vou ser idólatra. Se eu colocar o ministério à frente de Deus, eu vou ser idólatra. Deus vai me castigar. Eu tenho que amar a Deus acima do ministério. Assim como nós temos que amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Nosso trabalho, nosso emprego, da nossa família. Porque nós devemos servi-lo e descansar nele. Aí vem o nosso texto. Eu não vou me estender em Mateus 11, 28 a 30, até porque ele é muito mais tranquilo para nós. Eu li há pouco, onde diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só adora quem descansa, só descansa quem adora. Só serve, só se dedica aquele que descansa nele, aquele que vai ao Senhor, aquele que diz, Senhor, que bom é vir até o Senhor.
e descansar no Senhor. Aquele que descansa em Deus, adora a Deus, irmãos. E aquele que adora a Deus, descansa em Deus. Por isso que é via de mão dupla. O contrário é verdadeiro. Aquele que não adora a Deus, esse não consegue descansar nele. E vive atribulado, e vive perturbado. Seja pelo trabalho, seja por problema familiar, seja por dívida, ele está perturbado. Ele não consegue adorar porque ele não descansa porque ele não adora. O Deus ao qual ele serve, seja o problema familiar, seja o problema com filhos, seja o boleto para pagar, seja a dívida, seja o que for, esse é o Deus dele. E esse Deus escraviza, esse Deus não liberta. Esse Deus não dá descanso, esse Deus dá perturbação, mais perturbação e mais perturbação. Por isso Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Descanso, irmãos, significa o quê? Interrupção de um negócio, interrupção de um trabalho. Todos nós conhecemos a palavra descanso. Quando nós estávamos tentando pintar o muro, tá bom assim, né? Melhor do que dizer que nós pintamos. Quando nós estávamos tentando pintar o muro, presbítero Bosco, uns já estavam quebrados 10 horas da manhã, né? Então, tinha um que estava assim, não vou nem dizer o nome, estava assim já, não era? O que é que a gente diz? Descansa, irmão. Descansa. Por quê? Está muito ali, e nem era muito, enfim, mas tirando a brincadeira, atarefado, nós temos que interromper o trabalho para poder descansar. Não é isso? Ou de um fardo pesado. Imagina carregar 2 sacas de cimento na costa, daqui lá para a esquina. Dependendo da condição física do caboclo, ele vai morrer no meio do caminho ou não, mas o fato é que vai chegar um momento que ele vai ter que tirar esse fardo e descansar um pouco. Tomar o fôlego, irmão Alberto, e depois bora, põe de novo e leva. Isso é descanso. É claro que quando Jesus diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele está usando uma linguagem figurada. Né? Obviamente, como ele faz em João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é uma linguagem figurada. Jesus não estava dizendo, olha, venham a mim que eu vou comprar um copinho de água mineral para vocês. Ele estava usando uma figura de linguagem. Ele estava dizendo, quem tem sede, venha a mim beber da água. Ele estava usando, repito, uma linguagem figurada, que é a mesma linguagem que ele está dizendo aqui. Quem está cansado, venha a mim. O que Jesus está dizendo, irmãos, aqui, nós, pense em você. Pense em você, não pense em ninguém, pense em você. O que Jesus está dizendo a você é o seguinte, lance-se a mim. É isso que ele está dizendo, venha a mim. Descanse em mim. Tá bom já, sabe? Tá bom, de tanta preocupação, de tanta perturbação. Tem gente que vive perturbado, irmãos. Tem gente que não para, porque está perturbado. Tem gente que busca a satisfação da alma no trabalho. Os reformadores, os protestantes que vêm, que são herdeiros da reforma protestante, tendem a idolatrar o trabalho. Eu sei que não é a nossa cultura brasileira. Nossa cultura é da preguiça mesmo. Quem não quer um concurso público para trabalhar 2 vezes na semana? Quem não quer? Ganhar 20 mil, 30 mil e vai 2 vezes. Mas quem é que não quer? A cultura da preguiça mesmo no nosso país. É essa. A gente não pensa no trabalho. Né? Mas aqueles países protestantes, Holanda, Inglaterra, os Estados Unidos, a cultura é de trabalho. Trabalho por quê? Porque foram colonizados por protestantes. Nós fomos colonizados por católicos romanos. A teologia do monge é da preguiça, é do ócio. A teologia do protestante é do trabalho. E aí eles adoram o ócio e nós adoramos o trabalho. Trabalho é trabalho. Olha, que louvável, trabalha muito. Não descanse, tem que dizer descansa, porque você está idolatrando o seu trabalho. Tem que descansar.
A pergunta é, irmãos, como nós temos vivido para o Senhor? Será que nós temos vivido por nossas próprias forças? Será que eu quero servir a Deus pelo que eu faço? Não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí vai fazendo, vai fazendo. Será que eu consigo descansar em Deus? E aí você aplica na sua vida. Cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe das suas preocupações. As mães tendem a ter demasiada preocupação com os filhos, como se elas fossem Deus. E não conseguem descansar porque é isso, porque é aquilo. Descansa, descansa. É o Senhor que é dono deles. Não é você que vai convertê-los, não é você que vai salvá-los. Veja, eu estou falando do descanso. Não estou falando de uma negligência nem do ócio, mas de descanso. Descansar em Deus. Tem problema de dificuldade, de vencer pecado? Descanse em Deus. Talvez vocês tenham tido a mesma experiência que eu tenha tido. O pastor é pecador como qualquer outro, né? Ele peca, ele erra. E sempre que, eu vou falar vocês, ou você, ou nós, mas eu estou falando de mim. Sempre que, ou falar alguém, sempre que alguém, imagina um pecado que você tem lutado, pecado contra o qual você tem lutado. Pode ser mentira, pode ser imoralidade, pode ser inveja, pode ser cobiça, avareza, tudo isso é pecado. Pecado não é só imoralidade. Pecado também é cobiça, cobiçar as coisas dos outros, ter a inveja do outro. Alguém consegue um emprego, consegue uma casa, consegue outra, você diz, não, porque não sei o que, eu queria também, não era para ter conseguido. Isso é inveja. Língua grande, isso é pecado. Então, cada um sabe o seu pecado. Então, todas as vezes que nós, irmãos, vamos para enfrentar o pecado com a nossa força, não, porque agora, eu vou conseguir agora. Não, vou ler 3 livros que falam sobre esse pecado aqui, para tentar me ajudar. E aí, não vai dar certo. É certa a frustração. Eu vou procurar um profissional de saúde, sabe? O profissional de saúde tem o seu lugar, a psicologia tem o seu lugar. Ainda essa semana eu estava dizendo para o Fernando, a psicologia é uma bênção. Ela só é uma bênção se nós colocarmos a luz, como qualquer outra ciência, a luz do Evangelho. Você vai ver a bênção lá. A sabedoria que Deus dá para analisar isso e chegar a essa conclusão. Mas é só isso aí. Eu não posso procurar nenhum profissional, seja ele da saúde, seja ele da saúde mental, saúde física, seja ele empresário. Eu não posso buscar um profissional colocando nele a esperança da resolução do meu pecado. Porque isso é frustração. Isso vai ser frustrante, eu quero dizer. Imagine, você não consegue administrar o seu dinheiro. Você vai procurar um profissional que cuida bem de dinheiro na esperança de que ele resolva o seu problema. Ele não vai resolver o seu problema. Ele pode lhe ajudar em muita coisa. Ele pode lhe dar muito norte. E ele dá. Mas ele não vai resolver o seu problema porque o seu problema está no coração. Problema de tristeza profunda. Se você for um psicólogo, se você for um psiquiatra, na esperança de que ele traga vida para você, de que ele traga alegria, ele não vai dar, porque ele não pode dar. Quem é que pode dar, irmãos? É Jesus. É Jesus. Onde está Jesus? Jesus está aqui. Jesus está do nosso lado. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. E nós esquecemos. E nós queremos ir para os livros, nós queremos ir para o Stott, nós queremos ir para o Lloyd Jones, nós queremos ir para o Tim Keller. Está bombando agora. Queremos ir para esse, para aquilo, queremos ir para isso, queremos ir para um método de educação, queremos ir para um método de igreja, queremos ir para um estilo de culto. Não adianta. Você não vai conseguir vencer os seus pecados. Jesus diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu aliviarei vocês. Peguem o meu jugo. O jugo aqui não é aquele jugo do animal, a canga do animal. Quando a gente fala de jugo desigual, a gente usa aquele exemplo de uma canga que colocava no pescoço de um animal no outro para andar junto. Não dava para botar cavalo e boi, porque a estatura é diferente, a velocidade é diferente. Não é esse jugo. O jugo é aquele lá. Não faz parte da nossa sociedade, pelo menos não na cidade aqui. Mas é aquele jugo, Luziane, que é um pedaço de não sei, acho que madeira, Molasa, que a pessoa levava, não é, lata d'água aqui, lata d'água ali, ou sei lá, uma compra que faz alguma coisa, põe dos dois lados e leva carregando. Esse é o jugo que Jesus está dizendo. E novamente é uma linguagem figurada. Ele diz, tomem o meu jugo, deixa esse jugo pesado, ele está falando de pecado, de tristeza, de preocupação,
de perturbação. O meu jugo é leve. Jesus está fazendo isso. Vamos para um exemplo bem prático, irmãos, e bíblico. Antes de ir para o exemplo, estou dizendo, nós temos que lançar todas, irmãos, escutem isso, todas as nossas preocupações, todas, em Jesus Cristo. Isso é descansar nele, é entregar a ele, agora eu vou descansar, porque Deus vai cuidar desse meu problema. É aí que você vai ter a vitória. Não é procurando ninguém, nem pastor. Volto a dizer, ele tem lugar importante, pastor. Como tem qualquer outro profissional. Mas eles são instrumentos. Eles não dão solução. Eles não perdoam pecados. Eles não mudam o coração. E é Cristo, é necessário ir a Ele. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês estão ligados a mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, esse produz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não adianta. E aí eu dizia, vamos para um exemplo prático, bíblico. Abra lá em João, Lucas, um texto muito conhecido. Lucas capítulo 10, verso 38. Você já ouviu essa história, você vai ouvir de novo e vai entender o que eu estou dizendo. E nós estamos falando de serviço a Deus, de dedicação a Deus e descanso nele. Adoração e descanso nele. Só adora quem descansa, só descansa quem adora. Olha essa figura que fantástica que Lucas traz para a gente. Lucas capítulo 10, verso 38. Quando eles seguiam viagem, isto é, Jesus e seus discípulos, Jesus entrou numa aldeia, povoado pequeno. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Estão entendendo o texto? Jesus chega ali e ela diz, Jesus, por favor, Jesus, entre aí. Muito provavelmente era da família de Lázaro aí, essa é a mesma família de Lázaro. Entra aí, Jesus. Vou hospedar o Senhor aqui com os seus discípulos. O texto continua. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Imagina Jesus entrando na sua casa, irmãos. Imagina ele, longa viagem, você abre lá a sua casa, passa uma vassoura rápida para ele não ver o sujo. Aí ele entra lá, você diz, se hospede aqui, Jesus. E aí tem uma lá na família. Mano, Jesus, para onde ele ia? Jesus começa logo a abrir a boca e vai falando logo do reino de Deus, né? Começa logo a ensinar. E uma lá, Leonardo, sentou logo aos pés dele e ficou ouvindo o ensino. Marta agitava-se, irmão, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Estão vendo? Uma se assentou. A outra ficou, rapaz, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar isso aqui para Jesus, porque Jesus está em casa. E se ela estava fazendo para Jesus, gente, ó, Jesus, que beleza, trabalhando que é uma beleza, dedicada. E essa aqui que era a trabalhadora, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Consegue ver a figura? Agitada. O que isso? Está errado, olha aqui. Rapaz, sai daí do pé de Jesus e vem me ajudar aqui, porque tem que fazer o feijão para ele. Tem que limpar para ele. Aí Jesus responde, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Conseguem ver, irmãos? Uma estava calma, tranquila, estava descansando no Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo o ensino dele. A outra estava agoniada. É isso que acontece na nossa vida, irmãos. Não, mas não dá, pastor. Não, mas não dá. Eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, e não dá, é uma agonia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirada dela. Qual é a melhor parte, irmão? É descansar no Senhor. O que eu estou dizendo que a gente não tem mais que fazer nada, não tem que se preocupar? Não é isso. O que Eclesiastes diz para a gente? Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tem o seu tempo. É tempo de vender? Vá vender. É tempo de consertar? Vá consertar. É tempo de gerenciar? Vá gerenciar. Faça tudo com força. Faça tudo com ânimo. Faça, venda, costure, limpe, gerencie. Faça tudo o que você tiver fazer. Escreva documentos. Faça.
Mas tem um momento que a gente tem que estar aos pés do Senhor Jesus. E esse momento não é só o domingo, irmãos. Esse momento é o dia a dia. Irmãos, Deus fala conosco. Às vezes a gente para o dia e diz assim, rapaz, eu vou orar agora, porque agora que eu lembrei que eu tenho que orar. Vou ler a Bíblia agora, porque agora que... Eu sei que dependendo do trabalho, o seu pode ser de fato muito intensivo mesmo. Talvez você comece tal hora, termine tal hora. Mas vigie para que o seu espírito esteja ligado ao de Cristo. Para que você então, se o seu dia é intensivo de fato, então aproveite aquele tempo que você vai ter com Deus para descansar nele, para colocar, para lançar sobre ele toda a ansiedade. Ele diz, lancem sobre mim toda a ansiedade. Eu é que tenho cuidado de vocês. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vocês. Pensamento de bem, não de mal. E nós nos perdemos, irmãos, nos nossos afazeres. E aí não descansamos em Deus. E ao não descansarmos em Deus, nós não adoramos a Deus. E ao não adorarmos a Deus, nós não descansamos nele. Coloque seu nome aí. Marta, Marta. Coloque seu nome. João, João. Américo, Américo. Clícia, Clícia. Luciano, Luciano. Você anda inquieto. Se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Qual é, irmãos, é necessária? É a entrega ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso. É descansar no Senhor, é estar aos pés do Senhor. Isso é necessário. As outras coisas virão. A venda vai dar certo, o documento vai ser redigido de forma correta, tudo dentro do parâmetro de Deus, tudo dentro da soberania de Deus. Nós vamos usufruindo daquela vida de adoração, de serviço, de entrega, de descanso a Deus. Então, irmãos, aceitemos o convite de Jesus. Jesus é o exemplo perfeito para nós. E ele não quis, irmãos, Jesus não quis, quando veio ao mundo, encarnou, durante seus 3 anos de ministério terreno, ele não quis satisfazer a sua vontade. Ele se submeteu ao Pai, e ele foi obediente ao Pai em tudo. João 13,15, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Primeira de Pedro 2,21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. 1 de João 2,6. Quem diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o seu igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aí nós queremos dar pulos, desesperados, querendo que Deus resolva tudo, porque Ele tem que resolver tudo. O que Deus diz a nós é: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Jesus faz promessa, irmãos. Ele diz: e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O coração de Jesus é exposto aqui. É manso e é humilde. De Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado. E nós, cheios de pecado, ninguém pode pisar no nosso pé. Ninguém pode olhar de cara feia. A gente já tufa o peito. Aqui é a justiça, a nossa, que não produz.
a justiça de Deus, porque nós nos iramos, e a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. E vocês acharão descanso para a sua alma. Mas nós temos que crer na palavra de Deus. Jesus diz, venham e vocês vão ter descanso, irmã Helene. O que isso significa? Que quando eu não tenho descanso, irmãos, eu não estou pedindo, eu estou dizendo, como ministro do Evangelho, não se ofendam com o Evangelho. Quando você e eu não estamos descansados em Deus, quando nós não estamos aliviados em Deus, porque nós estamos no lugar errado. Estamos indo em direção errada. O Senhor nos dá paz. Ele diz, eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso a vocês. Se a gente está agoniado, perturbado, e quem nunca fica, irmãos? É um problema no casamento, é um problema com o filho, é um problema no trabalho. O que a gente tem que fazer, irmãos? Tem que ir a Jesus. E que bom que a gente não precisa ir para Jerusalém. Você pode só, na hora da discussão, com seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão, seu colega, na hora da discussão, feche a boca, se cale e vá para o banheiro. Vá lá, dobre o seu joelho lá e diga, Senhor, toma esse fardo, porque está pesado. Eu não estou conseguindo ter alívio, eu não estou conseguindo ter paz. E Jesus dá paz, irmãos. Jesus dá paz. Vocês sabiam que um psicólogo precisa ter um outro psicólogo para quem ele possa contar os problemas dele, dele e que ele recebe dos outros? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que é bom que um pastor tenha um outro pastor para conversar sobre confessar pecados, que talvez ele não possa confessar para uma ovelha, que a ovelha, o pastor pecou, eu vou atrás dele, eu vou pecar também. Sabia disso? Porque nós precisamos de alguém que nos entenda. E todos esses, porque esse psicólogo que vai para o outro, esse precisa do outro, que precisa do outro, que precisa do outro. É coisa do pastor. O pastor que precisa dele precisa do outro, precisa do outro, precisa do outro. Todos esses vão a Jesus. Tem que ir a Jesus. Se não forem, não aguentam o fardo e vão ter perturbação na alma. Primeiro que eles têm os seus próprios pecados. Imagina ainda ouvir o dos outros, né? Que faz parte da função deles. Então, irmãos, descansemos no Senhor. Aceitemos o convite de Jesus. E aprendemos aqui, irmãos, que adoramos ao Senhor somente quando descansamos nele. Por isso que eu me preocupo com a minha alma e me preocupo como pastor dos irmãos com a alma de vocês no domingo. Se nós estamos adorando a Deus no culto. Essa é a minha preocupação. Será que eu estou adorando a Deus? E aqui ali eu me pego preocupado, e Ricardo também deve sofrer essa tentação. Quem trabalha direto na obra do Senhor, principalmente com a organização do culto, tende a ser como aquela que ficou preocupada em arranjar tudo, quando na verdade tem que parar e se deleitar no Senhor. A minha preocupação é, eu estou adorando a Deus, eu estou me entregando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. E como pastor, a minha preocupação é, os irmãos estão fazendo isso também? Estão adorando ao Senhor e descansando nele, ou estão preocupados com outras coisas? Por isso aqui e ali, eu digo aos irmãos, esqueça um pouco do lado, tá? Esqueça, vamos adorar a Deus. Claro, esquecer não é ignorar tudo, mas não fique preocupado com outras coisas e vai impedir você de adorar o Senhor. Descansemos em Deus, irmãos. Nós descansamos em Deus quando adoramos. Para concluir, adorar, descansar, irmãos. Adorar, descansar, adorar, descansar, adorar. É algo que não podemos fazer por nossas próprias forças. Nós dependemos inteiramente do Espírito Santo. Senhor, eu não consigo. Estou tão preocupado, Senhor, que não dá. Não dá para eu. E aí é o momento de conversar com Cristo, ir a Ele, dizer, Senhor, toma nas tuas mãos. Eu não quero saber agora dos meus problemas, eu quero te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Foi para isso que eu vim, Senhor. Eu vim para trazer perturbação, mas para descansar. Aceitemos o convite do Senhor Jesus, irmãos. A esse Jesus que quer que nós comemos e bebemos sua carne, seu sangue, aquele que quer comer e beber conosco. Essa é a figura da ceia,
para a qual nós vamos nos direcionar agora, em continuação ao culto.